Depois de ler dezenas de livros sobre marketing, comportamento humano e persuasão e ter vários anos de experiência nessa área, eu estou aqui hoje para te mostrar como você nunca ficar sem conversa na situação que você está conversando com outra pessoa. Como você nunca ficar sem assunto. É muito interessante porque nunca ficar sem assunto para algumas pessoas é difícil. É difícil para algumas pessoas desenvolver uma conversa, para as pessoas terem aquela conversa bacana e trocarem ideia com a pessoa que às vezes você está interessado, ou às vezes a pessoa que você quer vender. E o conhecimento desse vídeo você tem que usar ele para o bem, não pode usar ele para o mal. E você nunca ficar sem assunto quando você vai falar com uma pessoa é uma certa arte, porque você tem que entender qual é a situação que você está naquele momento e dominar a situação de modo com que você conduza a conversa. Mas no vídeo de hoje eu vou te passar algumas instruções práticas para que você sempre consiga conversar da melhor forma possível com as pessoas e até mesmo entre na parte emocional e desperte emoções mais profundas naquela pessoa. Por isso que você tem que usar o conhecimento desse vídeo para o bem. Eu cheguei nos conceitos desse vídeo exatamente porque eu comecei a exercitar esses pontos e começou a dar muito certo. Tem um certo tempo que eu já exercito isso na parte mais profissional, na parte de vendas, só que quando eu comecei a usar nas relações interpessoais que eu estava tendo, desde o ano passado, ano retrasado, foi onde eu tive muito mais sucesso, entendimento desse vídeo aqui. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que eu apliquei essas técnicas e foi muito interessante, porque eu fui cada vez mais chegando na parte mais emocional daquela pessoa. Foi muito bacana isso, porque isso foi um certo despertar que eu falei, caramba, essas técnicas aqui, elas realmente são muito importantes, elas realmente mudam o jogo, elas realmente são muito efetivas e muito eficazes. Foi onde eu coloquei em prática aquela teoria que eu estou lendo e estudando há muito tempo. Eu fiquei de cara, fiquei impressionado, porque eu falei assim, nossa, isso aqui é realmente muito poderoso. Realmente muito poderoso se você usar para o bem, claro. Se você usar para o mal, vai ser poderoso também, mas eu recomendo que você não faça isso. Não quero que você utilize esse conhecimento para o mal. Então vamos lá. A primeira técnica que eu quero te mostrar aqui é a técnica de perguntas abertas. Então quando você faz uma pergunta aberta para uma pessoa, ela meio que tem a obrigação de te explicar alguma coisa. E você dá abertura para ela realmente falar e se abrir com você. Você não dá opção para ela. Então, numa conversa, é você quem precisa guiar. Você precisa estar no controle da situação e precisa estar no controle da conversa. Então, quando você faz uma pergunta aberta, a pessoa é obrigada a te responder de uma forma aberta. Ela não pode te responder com um sim ou com um não. Então, é muito mais interessante que você faça perguntas com como e com o que do que perguntas de sim ou não. Então, é muito melhor que você pergunte o que você se sente vendo isso? Como que você se sente fazendo tal coisa? Do que se você perguntar, você fica triste com essa situação? Para você isso faz sentido? Então, ao invés de fazer perguntas que a resposta é sim ou não, é muito melhor que você faça perguntas abertas, onde a pessoa tem que se explicar, perguntas com como e com o que. Então, ao invés de você perguntar, você está triste com isso? Você está feliz assim? A pessoa só pode responder sim ou não. A opção dela é de se abrir ou não com você. Agora, se você perguntar como que a pessoa se sente naquela situação, ou o que ela faria diante de uma situação, ela não consegue responder só com sim ou não. E a partir desse momento, você quem está no controle da conversa. Porque é para você que a pessoa precisa se explicar. Ela precisa te dar uma resposta. Ela fica na obrigação de te dar uma resposta. E não responde somente no automático. Então é muito impressionante isso. Quando você faz perguntas abertas da forma certa, perguntas com como e com o que, é aí onde você exerce uma certa influência sobre essa pessoa e inconscientemente ela fica com a tendência a sempre te dar uma explicação do que ela responder alguma coisa no automático. É você tem o controle da conversa. E quando você tem o controle da conversa, a gente entra na segunda técnica, que é você bater com as dores e com os desejos da pessoa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para o seu bem, para você usar isso para o bem, você tem que encontrar onde estão os maiores pontos de dor da pessoa. Então, onde que toca nela, onde que ela se emociona, até onde que você pode ir na questão sentimental e quais são os desejos dela. O que que faz o coração dela bater? O que que move ela? Quais são os sentimentos mais profundos dela? O que ela realmente quer alcançar? O que ela realmente quer conquistar? Então, quando você faz perguntas abertas, batendo nas dores e nos desejos daquela pessoa, é onde você fica ainda com mais controle da situação. Porque é muito mais forte se você perguntar como que a pessoa se sente mediante uma situação, do que já inferir algo se ela fica triste ou não com aquela situação. É muito mais forte a pergunta assim: o que você sente diante dessa situação, fulano? Como que você agiria se uma pessoa fizesse isso do que com você? Do que se você perguntar: você ficou triste com essa situação? Essa situação te deixou feliz? É muito mais forte você perguntar como ou o quê. Porque aí é onde ela começa a falar sobre os sentimentos dela. É aí onde ela começa a falar sobre as dores e os desejos mais profundos do coração dela.
Quando você entende quais são as dores e os desejos, é onde você começa a ter mais profundidade na conversa e consegue entrar muito mais no assunto. É quando você vai encontrando esses pontos em comum, quando você vai realmente entendendo o que toca no coração dela, é onde você exerce muita influência sobre ela. E você não só fica com assuntos infinitos diante de uma conversa, porque a pessoa começa a falar sobre o que ela gosta, e todo mundo gosta de falar sobre si mesmo, mas você exerce uma certa influência sobre essa pessoa. Por isso que você tem que usar para o bem esse conhecimento, tá? E a próxima técnica entra exatamente nisso que eu vou falar para vocês, que é sobre o ponto em comum. Você precisa encontrar pontos em comum em uma conversa. Então, se vocês torcem para o mesmo time, isso já é um ponto em comum. Se vocês fazem o mesmo esporte, já é um outro ponto em comum. Se vocês trabalham na mesma área, é um outro ponto em comum. Então, digamos que você quer chamar uma pessoa para sair e você quer fazer isso com uma certa frieza, com uma forma mais descontraída e realmente ganhar o sim daquela pessoa, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Então você tem que encontrar pontos em comum. Se você descobre se essa pessoa gosta das mesmas comidas que você, ou se ela gosta dos mesmos lugares que você, fica muito mais fácil você chamar ela para sair. Então você não tem que chamar ela para sair do nada para um cinema, para comer isso e aquilo, aquilo outro. Você tem que desenvolver uma conexão com esses pontos em comum que você vai encontrando, porque você se conecta com a pessoa diante desses pontos em comum. É quando você encontrar um ponto em comum forte, é onde você tem que entrar com profundidade. É onde você tem que investir. Então, se você gosta muito de pizza e você descobre que aquela pessoa também gosta muito de pizza, aí vocês podem começar a falar sobre isso. Podem começar a trocar ideias sobre comidas, por exemplo, quais são as comidas preferidas um do outro, e a pessoa vai falando sobre ela. Vai falando sobre ela. E você fazendo perguntas abertas, você encontrando esses desejos da pessoa, aí é onde fica muito mais fácil ela te falar um sim. Então, depois de ter uma longa conversa sobre pontos em comum, sobre o que ela mais gosta, sobre os lugares que ela gosta de estar, chamar ela para sair vai ser muito mais simples, porque ela já vai estabelecer uma certa conexão com você. Tem vários tipos de conexão que você pode fazer. Tem a conexão de primeira camada, segunda camada e terceira camada. A conexão de primeira camada é quando você encontra coisas mais simples que você tem pontos em comum. Então é uma comida que vocês gostam, um lugar que vocês gostam de sair. A conexão de primeira camada, onde não precisa de tanto esforço para você achar uma conexão, um ponto em comum. E a conexão de segunda camada é quando você encontra pontos sentimentais em comum. Então, se vocês já choraram assistindo o mesmo filme, esse é um ponto sentimental em comum. Se vocês se emocionam pelas mesmas coisas, pelos mesmos assuntos, já é um outro ponto em comum. Se falando da parte espiritual, vocês têm religiões parecidas, isso já é um ponto em comum também, já é uma conexão de segunda camada. Então, essas conexões de segunda camada são conexões mais emocionais, a forma com que vocês se sentem. E aí, encontrando essa conexão mais emocional, mais sentimental, é onde você tem um pouco mais de profundidade para conversar com essa pessoa. E é realmente, a pessoa falando sobre os sentimentos dela, é realmente onde você fica totalmente com o assunto. É onde você tem assuntos infinitos para conversar. Nunca dá para um assunto morrer numa conversa. Ainda mais se você está começando a conhecer aquela pessoa, ou se você vai fazer uma venda mesmo. Se você encontra essa parte mais emocional, mais sentimental, que correlaciona com o item que você está vendendo, com o produto que você está vendendo, fica muito mais fluida a conversa fica muito mais profunda. É para você vender para aquela pessoa, fica muito mais rápido e muito mais simples. É um caminho muito menor do que se você não tivesse estabelecido uma certa conexão com aquela pessoa. E vendas é conexão. Encontros são conexão. Então, quanto mais conexão você tem, mais fácil fica de você vender alguma coisa, ou de você marcar para sair com alguém, ou de você encontrar a pessoa dos sonhos, ou de você ter uma simples conversa mesmo com um amigo, com um colega. E a conexão de terceira camada é aquela conexão onde você encontra as mesmas coisas no coração da pessoa. Então, são aqueles não sentimentos normais, se a pessoa fica triste ou se ela fica feliz com alguma situação, mas aqueles sentimentos mais profundos daquela pessoa, onde realmente dói nela, onde realmente ela tem desejos, onde realmente ela quer chegar, o que faz o coração dela bater. E aí, se você encontrar isso, com pontos em comum, fazendo perguntas abertas, é onde você vai estabelecer um nível de conexão muito grande com as pessoas, e onde você nunca vai ficar sem assunto. Porque uma vez que a pessoa topou falar disso com você, que ela se abre dessa forma com você, ela é capaz de falar de praticamente qualquer assunto. Isso é muito poderoso. Não só nas vendas aqui na internet, não só quando você vai vender um produto, mas em qualquer conversa que você tem. É onde você realmente fica com assuntos para sempre. Você nunca vai ficar sem assunto em uma conversa. E claro, tudo isso só dá certo se no momento atual de vocês estão conjecturando para o mesmo objetivo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você estiver no mesmo momento de vida da pessoa com quem você está conversando, as coisas vão fluir de uma forma muito melhor. Então, se você está conversando com um amigo e esse amigo vai se mudar e você vai se mudar também, vocês vão conversar muito sobre mudança. Se você é amigo de uma pessoa que está perto de casar e se você também está perto de casar,
vocês vão conversar bastante sobre isso também. Se você está conversando com um amigo e ele está no mesmo momento de trabalho, no mesmo momento profissional que você, ganhando de uma forma parecida, com desafios parecidos, a conversa vai fluir muito melhor. Esse momento atual, esse timing, ele faz muita diferença também. Porque as pessoas buscando o mesmo objetivo em comum, a conversa se torna mais fluida, exatamente porque as pessoas têm os mesmos objetivos. Então, se você vai vender um carro para algum cliente e você também quer comprar algum carro, vocês vão conversar muito sobre isso. E você vai ter uma conexão muito grande com ele nesse sentido. Afinal de contas, os dois estão em um momento atual de vida que permite que essa conversa flua de uma forma melhor. E aí isso também já se torna mais um ponto em comum, já se torna mais uma conexão. E para sintetizar tudo que eu falei nesse vídeo, para finalizar esse vídeo da melhor forma possível, eu vou mostrar duas frases que resumem bem o que eu falei aqui, que é tentar atingir o ponto mais emocional da pessoa, tentar atingir as emoções dela, os sentimentos dela, para você gerar conexões, e ao mesmo tempo fazer com que ela se explique para você, fazer com que ela seja praticamente obrigada inconscientemente a dar explicações para você e a te dar respostas para suas perguntas abertas. Só em busca dessas duas coisas, eu tenho certeza que as suas conversas elas vão melhorar muito, melhorar no nível absurdo, que você nunca mais vai ficar sem assunto. Seja se você quer vender um produto para algum cliente, seja se você quer estabelecer uma conexão com alguma pessoa, seja se você quiser se aproximar de alguma pessoa ou até mesmo chamar alguém para sair. Ter esses entendimentos na hora de conversar vai transformar a maneira com que você conversa com as pessoas e vai fazer com que você nunca fique sem assunto e tenha conversas infinitas com a pessoa que você quer estabelecer conexão. Então é muito importante que você utilize cada uma dessas técnicas. E claro, você tem que ter um traquejo, isso vem com a prática e vem com o tempo também, você ter esse traquejo para poder entender qual técnica você tem que usar no momento certo. Porque se você também entrar num ponto emocional da pessoa e você pisar na bola com ela, aí vai ficar bem difícil de te defender também. Então você tem que usar para o bem esse conhecimento, usar da melhor forma possível, para você ter os benefícios e também que a pessoa tenha os benefícios dela. Afinal de contas, o princípio que norteia tudo isso que eu estou falando aqui para você é você gerar valor para a pessoa. Porque quando você gera valor, você recebe valor de volta também. Eu não estou falando de valor de dinheiro, estou falando valor de um valor mais emocional, um valor um pouco mais que a gente não consegue medir exatamente. Gerar valor para a pessoa como um todo, deixar ela bem e transformar a vida dela. E é isso que vai acontecer com você também. Sua vida também vai ser transformada quando você gera valor e você recebe valor de volta. E é onde está o melhor dos dois mundos. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha ficado bem claro para você e que você use todos esses conhecimentos que eu te passei para o bem. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. É muito importante que você se inscreva para receber os próximos vídeos primeiro. Que você assista esse próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Que ele também vai te ajudar a ter conversas mais profundas e a ter um nível de conexão com as pessoas muito maior. Não se esquece de se inscrever de novo e até o próximo vídeo.